Boa tarde a todos, que a paz e a serenidade do Mestre esteja com todos nós agora e sempre. Sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Obrigado aí pela presença de vocês. Mais uma vez, né? Estamos aí para o nosso estudo de sábado, o livro Obreiros da Vida Eterna. Já estamos aí na reta final do livro, né? Estamos no capítulo 18. Mais um pouquinho a gente acaba. E hoje a Glenda que vai fazer o resumo para nós, né? Estamos no capítulo 18. O título, eu vou antecipar, tá, Glê? O título é Desprendimento Difícil, e aqui entre nós vai ser um estudo difícil, né? É um desprendimento difícil com estudo difícil, né? Mas enfim, vamos lá, né? É o desafio aí proposto. E a gente pede a ajuda de vocês aí, né? Para a gente fazer as interações aí e conseguir extrair o melhor possível desse capítulo. Tá bom, pessoal? Então, muito bem-vindos aí a todos. Quem gostaria de fazer a prece inicial para a gente fazer aquela conexão e poder começar o nosso estudo? Posso fazer? Então, por favor. Então vamos mais uma vez, queridos amigos, relaxar os nossos pensamentos, relaxar os nossos corpos. Vamos nos sentando confortavelmente para que possamos ter mais uma tarde mais uma tarde de troca de experiências, de pensamentos, de ideias, de reflexões. E sempre com o objetivo maior de nos tornarmos melhores moralmente, para que possamos cada vez mais seguir o caminho do Mestre Jesus e subir no degrau na nossa escada evolutiva. Vamos pedindo auxílio dos nossos mentores amigos, que certamente estão dos nossos lados, nos amparando, nos abençoando, derramando prosperidade e harmonia sobre todos nós, cada um em sua casa, formando uma rede de amor, uma rede de prosperidade, de fé e de muita união, para que possamos, mais uma vez, nessa tarde de sábado, girarmos as nossas melhores energias de carinho, de amor e de prosperidade e aproveitar esse momento de conhecimento da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos ter um ótimo estudo na tarde de hoje. Amém. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, já podemos passar aí para a Glenda, né? Glenda, tá um desafio hoje difícil. Vamos lá. É o próprio nome do capítulo, né? Que é desprendimento difícil e difícil mesmo, né? Mas vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre o desencarne do Cavalcante. Então, para relembrar, o Cavalcante já foi introduzido em um dos capítulos anteriores, né? Então, vou relembrar algumas características dele que vai ficar mais fácil da gente compreender o que ele está passando aqui hoje. Tá? Então, o Cavalcante, ele tinha mais ou menos uns 60 anos, um pouco mais de 60 anos. Ele era católico, não que isso importe, porque a gente já viu que isso não importa, a religião, mas vai também nos ajudar a entender as convicções, né? O que ele trazia como convicção, o que ele acreditava, né? Então, mais para frente a gente vai entender por quê. Ele estava no hospital, né? E o André Luiz já trouxe para gente que ele tinha um amigo espiritual, que é o Bonifácio, que estava ali ao lado dele. Ele estava ali nesse hospital abandonado, tipo, não tinha familiares que estavam com ele, então ele estava ali sem ninguém, né? E ele não percebia a presença dos amigos espirituais, nem do Bonifácio, nem da equipe do André Luiz, do Jerônimo, ele não percebia. Ele estava aquém ali da questão do espiritual, né? Ele estava recebendo assédio de alguns familiares desencarnados,
né? Então ele já trouxe, o André Luiz já trouxe isso pra gente. Mas, apesar de tudo, ele tinha qualidades morais, até por isso que ele estava sendo ajudado, auxiliado por essa equipe. Então, né, a equipe do Jerônimo e do André Luiz ia auxiliar nesse desencarne porque ele tinha qualidades morais. Né? Ele tinha bastante educação religiosa, ele era bastante engajado na questão religiosa. Né? Ele era católico atuante mesmo, né? E ele tinha bastante engajamento. Né? Só que o hospital que ele estava, ele já era um ambiente ali que estava assim, perturbado, então o André Luiz já colocou que já tinha uma dificuldade ali pelo próprio ambiente, né? Porque você tinha ali a presença de espíritos inferiores, de outros enfermos também que estavam ali. Também a gente vai comentar um pouco melhor sobre isso no restante do capítulo, né? E o Cavalcante, ele tinha bastante apego, vamos dizer assim, ao corpo dele. Então, o André Luiz já começa esse capítulo aqui, falando que ele estava agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir, jungido à carne. Então, o Cavalcante, ele tinha ele estava ali lutando contra a enfermidade dele, vamos colocar assim. Então, André Luiz começa falando isso e falando do estado dele, do estado do corpo físico dele. Ele já estava num estado bem grave, ele já tinha feito uma cirurgia no intestino. O problema que ele tinha era localizado no sistema digestório, então no intestino, no apêndice, todo esse estômago, toda essa parte já estava debilitada. Então ele fez uma cirurgia no duodeno, pegou uma infecção e foi só piorando, né? E a infecção, ela pode tomar outros órgãos, ela pode tomar uma proporção difícil de se reverter. Tá? Então, pode ser revertida, mas é uma condição que às vezes é muito difícil. Quando afeta vários órgãos, afeta o sangue, aí já fica aquele quadro que costumam chamar de infecção generalizada, né? Que aí já toma o corpo todo. Então, ele estava em um estado bem grave. Ele também estava tendo hemorragia intestinal, então a situação dele estava bem ruim. Ele estava muito fraco, o corpo dele estava fraco pela situação, ele não conseguia se alimentar, ele vomitava tudo, ele fala que até água. Então, pela própria condição do intestino e porque afetava o sistema digestório, ele não conseguia se alimentar, isso piorava então a condição dele. E ele estava muito fraco. Então, né, enfim, só para resumir essa parte, porque o André Luiz detalha bastante isso, mas resumindo é isso, né, o estado dele era grave e ele estava muito apegado ao corpo, ele não queria deixar, estava literalmente com medo de morrer. Ela foi buscar né? um Kiko. Então, o André Luiz coloca aqui que ele teimava em viver, né? Por esse estado que já estava grave, já estava muito debilitado o organismo, mas ele ainda estava muito atrelado. E o André Luiz coloca aqui com relação ao poder da mente, né? A vontade que ele tinha de continuar vivo e também o medo que ele tinha de morrer fazia com que ele se apegasse com todas as forças àquele corpo, mesmo já em um estado quase desfalecendo, né? Aquele corpo já bem debilitado. E o Jerônimo falou que fazia mais ou menos uns 4 dias que ele já estava daquele jeito, bem ruim. E
E ele deliberou, Jerônimo deliberou que fossem desatados os laços, né, para já iniciar esse processo aí de desencarne mesmo, né, para ir já retirando o espírito aos poucos, né. O Bonifácio estava ali ajudando, então ele estava sempre ali. Oi, pode falar. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Só dando uma entrada um pouquinho nessa questão que você falou, de que o Cavalcante, né, ele teimava em viver, né, e o André Luiz se deu conta, né, reconheceu ali o enorme poder da mente, né, ao ponto de um corpo que, para quem leu o início do capítulo e vê como estava o estado dos órgãos internos dele, né, como é que ele conseguiu ali manter aquele corpo e se manter ainda vivo aqui na Terra, né? Então, pensando nisso, né, eu fico imaginando qual o tamanho da força que nós poderíamos direcionar para a nossa saúde. Saúde que eu digo assim, não pensando nesse momento dele, mas a nossa saúde enquanto estamos aqui, né, desfrutando de uma vida, vamos dizer assim, normal, natural, né? Naturalmente que uns têm alguns probleminhas, né? Outros não e tal, mas imagina o quanto que a gente poderia, em termos de saúde mental e física, o quanto que a gente poderia realmente estabelecer dentro de nós, né? Se a gente conseguisse usar esse poder da mente, né? Uma vez que você tem equilíbrio, que você tenha um direcionamento luminoso, né? Mental, saudável, o benefício que você não gera para o seu corpo, né? Porque a gente está vendo um caso aqui dos finalmente, né? Quer dizer, a pessoa já está numa situação que realmente já não tem mais o que fazer, ele está segurando o máximo que ele pode. E, aliás, é uma coisa que a gente vê muito acontecer. Muitas pessoas, a gente vê que às vezes fica lá dias, às vezes meses, né? Sofrendo aquela situação terrível, segurando. O corpo já não tem mais o que dar, mas a pessoa fica segurando mentalmente, né? Mas e se a gente usasse todo esse potencial em vida, né? Em vida plena, né? Eu fico imaginando o tamanho desse poder e o tamanho das nossas possibilidades frente a essa realidade que nós estamos estudando agora, né? Se ele, com o corpo já praticamente acabado, consegue segurar, imagine nós, o nosso poder mental para a realização de outras coisas enquanto a gente está aqui no nosso dia a dia, né? Acho que é uma coisa que a gente podia refletir um pouco, né? Só queria colocar essa parte aí. Verdade. E o trabalho que a gente participa, aliás, quem está nos assistindo, a gente tem um trabalho de autocura, e a Vilma, ela fala para a gente conversar com os nossos órgãos, né? E é bem interessante isso, porque é isso mesmo, o poder que a nossa mente tem da gente conseguir captar recursos. Exatamente. Que existe recursos energéticos aqui para reorganizar, ajudar o nosso corpo a manter o equilíbrio, porque é uma coisa que eu gosto muito, essa parte de fisiologia, e eu acho incrível como o nosso corpo físico, né, o nosso organismo, ele trabalha para sempre estar no equilíbrio, para sempre manter o equilíbrio. Então a gente fala muito de sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico é um mecanismo que o nosso corpo tem já para se defender, sozinho. Então, a gente tem vários, por exemplo, a febre. A febre é um mecanismo que o nosso corpo tem para já destruir uma bactéria, uma bactéria ali que está nos fazendo mal. Então, ela muitas vezes é positiva, porque ela eleva a temperatura do nosso corpo justamente para matar aquela bactéria. Então, o nosso organismo, ele já é feito, ele já é autorregulável, né? Então, ele já é feito isso. Então, se a gente puder ajudar o poder na nossa mente, como ele fala aqui, isso é extraordinário. Então, vamos lá, continuando. Então, ele fala que tinha decorrido mais de 4 dias em que eles estavam ali tentando, né, vendo a situação do Cavalcante, e o Jerônimo, então, deliberou
para que fossem desatados, começasse a desatar os laços, né? Então, o Cavalcante, ele meio que teve uma intuição, que o André Luiz fala que ele teve uma intuição que alguma coisa ia acontecer. Na verdade, não é uma coisa clara. A gente, quando tem intuições, acho que a maioria de todo mundo aqui já teve, né? Você tem uma intuição, você não pensa, vai acontecer alguma coisa. Você só fala assim, hoje eu, ao invés de ir pelo caminho da direita, eu vou pela esquerda. Mas não sabe por quê. Então, enfim, ele teve uma intuição. Então, Glê, mas pediu para chamar o padre do hospital para conversar com ele. Então, veio o padre, né? E ele queria conversar. Então, ele já estava ali numa situação que ele estava doente, bem grave, e não tinha ninguém ali, nenhum parente, ninguém para confortá-lo. Então, né, foi chamou o padre. Só uma elucidaçãozinha, o Glê, essa questão da intuição e tal, né? Na verdade, assim, a gente tem as nossas percepções espirituais, né? Não é só as percepções físicas, né? O problema é que a gente tem dificuldade em registrar as percepções espirituais, né? Então a gente deixa passar. A gente pode ver na cabeça da gente, né? Se a gente conseguisse dar um pause, né? A cada 5 segundos dar uma pause e dar uma revisão naquilo que passou pela cabeça, a gente ia encontrar, milhares de pensamentos, né? E muitos que a gente não se dá conta, a gente não percebe. O negócio vai passando na cabeça assim, aquele monte de coisa você vai pensando, vai alimentando, etc. Muitos desses pensamentos não têm origem em nós mesmos. Muitos desses pensamentos têm origem externa, origem de espíritos, né? Que de alguma forma ou estão por ali ou conversam conosco, a gente vai registrando e a gente vai achando que somos nós que estamos pensando. A maioria das vezes é assim, né? Depois que você se dá conta da existência da espiritualidade, do mundo espiritual, da existência dos espíritos após a morte, e você começa a explorar um pouco dessas situações, principalmente na questão, quando você está envolvido com a mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, etc., você começa a ter uma percepção melhorada dessas situações, né? Uns mais, outros menos, né? Às vezes continua não tendo muita percepção, né? Vai a depender de como a gente procede, né? Mas o fato é que a gente tem um vínculo muito forte com o mundo espiritual e não percebe. Então, nesse caso do Cavalcante, ele está ali, os espíritos estão ali à volta dele. A turma está ali, né? O André Luiz, o Jerônimo, o Bonifácio, estão tudo ali à volta dele, né? E, no entanto, e aí os espíritos estão conversando entre si, né? E o Cavalcante, ele capta alguma coisa, umas sim, outras não, mais ou menos, de uma forma que ele não entende muito, que não percebe, de uma forma inconsciente, mas ele capta, né? Então, nesse processo, ele acabou, naturalmente, percebendo, segundo o André Luiz, pelos canais intuitivos, de que chegou a hora, né? Porque, na verdade, o Jerônimo deu a ordem, né? Ele falou, olha, vamos agora desatar os laços, né? Ponto final, acabou a história, vamos agora partir para esse procedimento de desenlace, né? E o Cavalcante ali, é óbvio que ele ouviu, mas com os ouvidos do espírito, né? Então você não registra com clareza, mas você tem aquela percepção, né? E ele entendeu, no fundo ele entendeu, chegou a minha hora, né? Zé Fini, acabou, né? Então aí é que ele começa a falar, aí conforme a Glenda falou e vai retomar agora, aí ele pensa, deixa eu chamar o padre, porque agora as coisas o calo vai apertar, né? Então aí, Glenda, manda ver. Então tá, então aí ele chamou o padre e fala aqui que ele fez uma breve confissão, mas o padre, ele estava incomodado, porque pelo estado que estava o Cavalcante, ele estava exalando um odor ruim, né? Porque ele estava com um problema no intestino, tá? Então ele não estava numa situação agradável, né? E o padre estava incomodado. Então o padre estava querendo fazer um jogo rápido, ele já queria sair dali porque não estava agradável ali para ele. Então o padre ficava assim meio, tá bom, né?
E aí, mas o Cavalcante ele queria conversar, ele queria uma atenção, ele queria Consolo. isso, um consolo, né? Queria um auxílio, estava buscando ali um auxílio, uma palavra, algo que o ajudasse, né? E ele falou pro padre, ele falou assim, olha, eu sei que eu morro, eu sei que eu estou no fim. O padre falou assim, não, calma, quem disse que você vai morrer? Você pode ser que você tenha, quem sabe se você não vai ter ainda longos anos pela frente, né? E tentando acabar a conversa. Aí ele falou, não, padre, mas eu tenho medo de morrer. Aí o padre falou assim, olha, entregue-se para Deus, só Ele pode saber o que vai surgir, o que virá pela frente, mas precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Aí ele pergunta, mas padre, você acha que eu vou me salvar? Você acredita que eu me salvarei? Ele falou, não, sem dúvida, você sempre foi um bom católico. Eu lembro que falei, a gente já viu nos capítulos anteriores, que ele era assim, ele era bastante atuante. Ele fazia bastante coisa ali na igreja, né? Não fala exatamente, mas que ele era bom, sim, né? Tinha méritos, né? Morais, né? Então o padre só fala isso, sem dúvida, você foi um bom católico, já querendo sair. Ele fala, não, padre, mas o problema é que eu não queria morrer agora. Na verdade, eu queria morrer em outras condições. E aí ele começa a contar pro padre que ele teve uma mulher, um esposo, ele foi casado, mas que há 11 anos ele foi abandonado por essa mulher, que ela saiu de casa e o trocou por outro homem, né? E ele sempre culpou essa esposa dele porque ele achava que ela saiu do lar, que ela abandonou, né, o abandonou, porque ela não o compreendia, né? Simplesmente ela não compreendia. E que agora, refletindo nesse momento, por tudo que ele estava falando, ele achava que talvez fosse culpa dele, porque ele vivia para a religião. Ele coloca nesse sentido, que ele vivia para a religião, que as pessoas até chamavam ele de padre sem batina, né? Então ele não era padre, porque ele não foi ordenado, não fez todos os cursos que ele tinha que fazer, ele inclusive casou, né? Mas ele vivia para a religião. E então ele começou a sentir culpa dela o ter abandonado. E ele queria ver a esposa para aliviar a consciência. Então ele fez esse pedido para o padre. Só que o padre, ele não estava interessado. Ele estava interessado em sair daquele quarto porque ele estava incomodado com o cheiro. Então ele só falava, não se preocupa, descansa. Então ele estava sendo evasivo, né? Tentando só, não deu importância ao que o Cavalcante estava falando, né? Aí o Cavalcante faz outra pergunta, padre, você acha que eu demorarei no purgatório? O padre fala, não, mas que ideia, você não confia em Deus? Né? Enfim, quis encerrar o assunto e deixou por isso mesmo, né? Aí o padre, ele saiu do quarto e encontrou com o médico. Aí ele falou pro médico, assim, ele reclamou, né, pro médico, assim, olha, eu tô cansado de tantos casos compridos. Então, se ele tava falando como se o Cavalcante estivesse demorando muito para morrer, né, então, esses casos compridos. E o médico falou, olha, considerando o estado dele, que não tem mais cura, eu estou pensando em fazer a eutanásia. Para quem não sabe, eutanásia é você ou desligar os aparelhos, ou no caso dele, seria uma injeção letal. Então,
Em outros termos, né, ele ia apressar o processo de desencarne, não ia deixar o desencarne ser natural, né? Só que os dois estavam conversando, tanto o padre como o médico, rindo. Então, eles estavam ali, né, mostrando ali um certo menosprezo pela condição do Cavalcante. E ainda o padre, para fechar, né, com chave de ouro, falou assim: olha, então, se você fizer isso, vai ser uma caridade. Porque, na visão dele, o Cavalcante estava ali sofrendo com dor, comendo, e naquele estado. Então, na visão do padre, né, seria uma caridade abreviar os últimos instantes aí do Cavalcante. O André Luiz viu essa situação e ele ficou chocado, né, pelo desrespeito que esses dois profissionais, ainda ele fala, um profissional da ciência, que é o médico, e um profissional da religião, porque o padre ele é um profissional, ele se formou para isso, né? Eles estavam ali mostrando um super desrespeito pela condição daquela pessoa, do Cavalcante que estava ali, né? E o André Luiz, ele fala assim que os dois, o médico e o padre, eles notavam situações meramente superficiais, né? Então, eles só estavam ali vendo com os olhos ali do físico, né? Só vendo aquela situação pontual. E ainda o Jerônimo, aí ele, né, tava ali com o Jerônimo, comentando a situação com o Jerônimo, e o Jerônimo fala que eles não têm olhos de ver. Porque, na verdade, o Cavalcante foi um trabalhador do bem, né? A gente já colocou isso, que ele fazia a caridade, e ele estava querendo uma atenção, né? Ou seja, esses dois profissionais que estavam ali, eles deveriam estar ali auxiliando, dando amparo, consolo, né? E eles mostraram ali, infelizmente, foi bem desagradável essa parte. Eles mostraram ali um desrespeito mesmo, desprezo por aquela pessoa, por uma pessoa, né? Que estava ali debilitada. Gle, acho que aqui a gente precisa dar uma parada. Acho que a gente precisa fazer algumas reflexões, né, pessoal? Sobre essas situações aqui. São situações, assim, é uma situação triste que acontece com muitos de nós. Estávamos até conversando aqui um pouco antes, né, da gente entrar no ar, que a gente já passou, né, por muitas situações, inclusive até a Sulane até comentou que naturalmente não é só nessas áreas, né, em todas as áreas da vida, né, infelizmente a gente vê muito descaso, muito desrespeito, né, as pessoas não têm muita noção do que realmente deveriam fazer, qual seria a melhor postura, né, qual é a forma de você tratar o próximo. Sempre esquecem, né, de que um dia poderemos ser nós, né, e muitas vezes é isso que acontece, né, a gente não respeita, chega uma hora que a gente experimenta o fel, né, que a gente provocou, né, então isso é uma coisa muito triste, muito infeliz, né. E aqui a gente no quesito, porque aqui a gente foi colocado duas questões, né, o religioso e o médico, né. Então a gente precisa lembrar que existem religiosos e religiosos. O caso aqui não é o julgamento da religião, porque a religião, na sua essência, no seu fundamento, é sempre boa, né? O problema somos nós, né? Como nós agimos como religiosos, né? Se é que somos, né? Isso é um questionamento muito importante a se fazer, porque às vezes a gente professa uma religião, mas a gente segue realmente o fundamento essencial e verdadeiro dessa religião, né? Então, quando a gente é chamado, por exemplo, a um consolo, como aconteceu com Cavalcante, né? Cavalcante chamou o padre.
porque ele queria um consolo, né? Ele estava ali cheio de medo, cheio de dúvidas, né? Ele precisava de um apoio, conforme a Glenda falou. E quando isso acontece com a gente, né? Quando alguém nos chama, será que a gente oferece esse consolo? Isso é um questionamento que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? Às vezes a gente não está pronto, ou às vezes a gente não quer. Uma coisa é você não estar pronto, mas você ter boa vontade e você conseguir falar aquilo que te é possível, né? Outra coisa é você não querer, né? Não ter boa vontade, né? Ou querer logo se livrar da situação, né? Não querer nem contato com a situação. Então são coisas que a gente precisa refletir, né? Aqui é um caso escandaloso, na verdade, né? Escandaloso, mas a gente não pode apontar o dedo, porque a gente precisa ver como nós estamos agindo, né? Eu posso apontar o dedo, né? E eu estou fazendo corretamente? Então são coisas que a gente precisa pensar muito, né? Até para apontar o dedo. E a gente também tem que fazer análise também do profissional da saúde, né? Infelizmente, a gente vê muitos casos de profissionais da saúde, da educação, de outras áreas, que muitas vezes não respeitam aqueles aos quais estão dependendo, né, de uma orientação, de um apoio, de um auxílio, de um cuidado específico, né? Então, a gente tem diversos relatos, né, amigos nossos que nos contam situações muito tristes, né? Por exemplo, na área da medicina, e nós estamos falando isso, de novo, né, da mesma forma como a gente falou do religioso, o problema não é a religião, é o religioso. Da mesma forma, se você pegar a área da saúde, se houver alguém que não respeite, o problema é esse alguém e não aquela disciplina, né? Não a medicina. O problema é aquele que professa, né? Ou aliás, que exerce a medicina, né? Infelizmente existem alguns que comercializam, né? Que são comerciantes da saúde, né? Ou da doença, né? Aqueles que negociam a doença. Mas existem aqueles, graças a Deus, que realmente fazem por amor e que cuidam verdadeiramente daqueles que precisam deles, né? E a gente vê isso na área da educação, em outras áreas todas, dentro de uma empresa, né? A diversidade de ocupações que tem dentro de uma empresa, e você percebe, né? O viés de trabalho de cada um, né? Alguns respeitosos, outros não. Então isso é uma situação que se nos apresenta e que nos coloca em xeque, né? Nós como humanidade nos coloca em xeque, né? E a gente se pergunta, por que é que nós estamos num planeta assim, nesse estado que está hoje, né? De provas e expiações, numa situação de tanto sofrimento, né? Crianças sendo abatidas, né? Criaturas sendo maltratadas, né? Abuso de poder, né? Tudo que a gente possa imaginar, né? Provém do quê? Provém disso daqui que a gente está lendo aqui agora, né? É o profundo desrespeito, um profundo descaso, né? Muitas vezes envolvido por muito orgulho, muito egoísmo, e que faz com que uns não respeitem os outros, né? Então é triste a gente ver isso, mas também precisamos nos lembrar que, se não nessa encarnação, mas em outras encarnações, nós fizemos também isso, né? Muitas vezes, infelizmente. Então hoje nós passamos por essa estrada onde a gente assiste essas situações, mas porque também nós estamos experimentando na própria carne aquilo que a gente eventualmente provocou ao próximo, né? Então são reflexões que nós precisamos fazer, né? Precisamos fazer uma reflexão não para o outro, mas para nós, né? Reflexões profundas, onde a gente tem que analisar qual é o nosso comportamento, como está sendo o nosso comportamento, né? Como a gente deve verdadeiramente tratar os outros, né? Então isso é um ponto que a gente queria refletir. Algum de vocês quer falar alguma coisa nesse sentido? Eu quero. Manda ver. Que, assim, além da frieza, né, do padre, né, ouvindo ele, que em tese está lá a serviço, né, os padres, em geral, como você disse, a gente não está falando da religião em si, a atitude, né, do religioso. Em tese ele estaria lá a serviço de Deus.
Exatamente. Se comportando dessa forma, com certeza isso não tem nenhum evangelho ou ouço moribundo com frieza. Tenho certeza que você não vai achar isso em lugar nenhum. Pelo menos foi o que São Pedro quis fazer quando deu a chave do céu para o homem, né? Como diz a Igreja Católica. Acho que ele estava pensando nisso. Então, e como isso também, a atitude em si já é condenável por si só, mas o que isso causa no Cavalcante depois, que a Glenda está lá na sequência, que ele fica pior do que ele estava. Sem dúvida. Né? Então, não é só o comportamento dele, que por si já seria condenável, né? Pela frieza da situação toda. Mas o que essas atitudes que a gente faz, às vezes, mecanicamente, né? A pessoa está precisando ser ouvida. Você vai lá, ouve, mas você está pensando no seu filho que está jogando bola na escola, sei lá, no que você vai fazer de almoço no domingo. Você está pensando em qualquer coisa, você não está ali. Você ouve querendo encerrar logo a conversa para retomar a sua vida. Exatamente. E a gente não se preocupa no que isso vai causar na pessoa. Exatamente, isso aí. Que isso também vai refletir, assim, e como a gente vê aqui, vai ver no livro, vai refletir pior ainda no Cavalcante. Em vez de ajudar, de ser o conforto para ele, para uma piora na condição dele. Isso aí. Eu tenho um comentário também. Opa, atravessei alguém. Pode falar, Thiago, pode falar. Vai lá, Su. Eu falo depois Não, disso. eu ia, assim, concordar com a opinião do Leandro, porque, assim, às vezes a gente, no nosso trabalho, né, nosso dia a dia, eu sou servidora estadual, então a gente está para servir. E, às vezes, a gente se coloca na condição do mecânico, como disse o próprio Leandro. Então, você vai lá e atende a população da forma geral. Mas a gente tem que entender que a verdadeira caridade não está aí. Aí é só a sua obrigação. Você é pago por isso. Mas a verdadeira caridade está no personalizar. Então, eu vou atender a todos, de uma maneira geral, mas eu vou atender cada caso de acordo com a sua especificidade. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Então, eu sou uma educadora. Eu vou chegar lá, eu vou passar meu conteúdo para os meus 30 alunos, né? Aquele conteúdo geral, vou explanar e tudo. Porém, eu vou ver a dificuldade ou a maneira de aprender de cada um deles. E aí eu vou orientar cada um de acordo com a sua metodologia de aprendizado. Então, acho que essa é a grande sacada, né? Não dá para eu chegar e colocar todo mundo no mesmo patamar e falar, é isso, pronto, e cada um faz aquilo que tem que fazer. Mas, de repente, faltou isso, né? É um profissional que é tão acostumado a trabalhar com pacientes que estão em fase terminal, que para ele aquilo é comum. Assim, não é nem maldade por parte dele, não é. É comum. Ele sabe que vai chegar ali, vai ministrar aquela medicação, vai atender daquela maneira e pronto. Então, o que falta aí? Falta realmente conhecer a pessoa, né? Quem é o Cavalcante, quem é o João, quem é a Maria. E aí sim, tratar cada caso da maneira personalizada. Eu acho que essa é a grande diferença, né? E muitas vezes é isso que entristece a gente. Eu vejo muitas pessoas reclamarem que quando vão a algum lugar, são maltratados. Às vezes não é nem que é maltratado, é como eu falei, é tratado como um senso comum. E não é, né? Cada um é cada um. A gente merece cada um a sua atenção. E isso, para mim, serve de reflexão mesmo. Estava até comentando antes da gente entrar. Porque às vezes a gente acaba fazendo isso sem pensar, sem perceber. Às vezes a gente não encontra com alguém e fala assim, e aí, fulano, tudo bem? Fulano fala assim, não tá tão bem, não sei o quê. Você fala, putz, não era essa resposta que eu queria, né? Eu queria um tudo bem e vou embora. Não é verdade? O que eu faço agora? E agora? Eu vou ter que perder pelo menos 15 minutos com essa pessoa. E aí você se arrepende da pergunta. Então, será que a grande sacada não seria assim, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Olha, não tá tão bem. O que foi? O que aconteceu? E aí você trocar essa conversa, porque a conversa ajuda tanto a gente no nosso dia a dia, ainda mais agora, né? No que a gente está vivendo. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Qual é o nosso papel aqui nesse planetinha? O que é que a gente está fazendo aqui? Né? O que Deus espera de nós? Até acho que não sei se foi o Carlos ou o Leandro que falou, né? Que é um servidor de Deus. Todos nós somos. Todos nós somos. Será que a gente já se deu conta desse papel de servidor de Deus? Eu fico pensando muito nisso. Era isso que eu ia colocar. Só para completar, que o Thiago vai fazer um comentário também, que eu esqueci de citar uma coisa. O padre estava se comportando dessa forma e até então, até o final, o Cavalcante não tinha percebido. Mas naquela última pergunta sobre o purgatório, que ele foi mais ríspido, talvez mais impaciente, aí o Cavalcante percebeu a situação. Porque o André até comenta, né, que ele estava fazendo alguns gestos de enfado e tudo, mas o passou despercebido pelo Cavalcante.
né? Mas nesse final, que é aí que ele se deu conta do comportamento do padre e aí causou a consequência, né, da piora dele. Falta humanidade, né? Na verdade, falta humanidade. É. Mas, Tif, Esse comenta aí, faz o comentário e aproveita e vê o Face aí, que tem umas coisinhas aí. Vejo. É isso que eu ia falar, né? Eu acho que daria, na realidade, pra gente discutir esse tópico por horas. Dava pra fazer um estudo de sábado de 10 horas, começando às 8 da manhã, terminando aí, sei lá, a hora que a gente quiser, só para falar desse tópico específico. E hoje em dia, um tópico muito discutido, principalmente entre os profissionais da área da saúde, né? Por quê? Né? Porque o 8 ou 80, ele não é saudável nesse contexto, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Ser 100% humanizado, tal, também não é a solução perfeita. Ser 100% científico quadrado, com pensamento matemático nesse contexto, também não dá certo, né? E por que eu falo isso? Porque se o médico, ele, profissional da ciência, profissional da saúde, fosse envolver emocionalmente com todo o paciente que ele recebe, independente do estado que ele esteja, não tem médico. E não estendo só para o médico, o psicólogo, o farmacêutico, o nutricionista, qualquer pessoa que tenha relação, ou professor, né, aproveitando um pouco a sua aí, a gente tem que, eu entendo que tem que ter um envolvimento, mas tem que ter um envolvimento com cautela. Né? Por quê? Porque a gente tem que respeitar também o momento do outro e a gente tem que ajudar, mas não pode se prejudicar, né? Nesse contexto. Então, a discussão sobre a humanização do atendimento médico é um tópico super atual, né? Super em discussão em vários fóruns, em todos eles, tanto entre os médicos quanto em outros profissionais da saúde, né? Mas, de certa forma, tanto o padre quanto o médico nesse contexto são profissionais que mexem com uma área muito sensível, né? E o que eu quero dizer com isso? É diferente você ser um mecânico, mexer no carro, putz, não deu certo esse carro aqui, amigão, não dá certo, vamos ter que trocar seu carro mesmo, vamos ter que destruir ele e comprar um outro, né? Você não consegue falar isso de pessoas. Você não consegue simplesmente posicionar uma pessoa na mesma condição, né, de um objeto inanimado, né? Por mais apreço que eventualmente as pessoas tenham com o objeto, né? Mas eu estendo também, o que eu queria dizer, então esses dois tipos de profissional, e eu estendo até qualquer tipo de médico, qualquer tipo de professor, qualquer profissional que mexa, que tem um contato direto com o bem-estar de coisas vivas, de seres vivos, tem uma responsabilidade gigante nas mãos, né? Seja direta ou indiretamente, né? E eu falo isso porque eu sou um profissional da saúde que tenho essa relação indiretamente, né? Porque trabalho na parte industrial do processo, né? Então sabemos dessa responsabilidade. Mas esse tópico, essa discussão é bastante importante porque a gente tem que generalizar esse amor, essa humanização, essa atenção que não só o médico ou o padre, ou o profissional da saúde, ou o professor tem que ter, mas todo mundo tem que ter. A partir do momento em que você acorda de manhã e se coloca de uma forma aleatória, sem compromisso, sem vontade, diante de qualquer atividade que você vai fazer, você está agindo da mesma forma que o médico agiu. Você está agindo da mesma forma que o padre agiu. Toda vez que você maltrata seu porteiro, você está sendo o médico. Toda vez que você xinga um cara no trânsito, você está sendo um médico. Toda vez que você pega o troco na padoca, que o cara te deu a mais e você não tem a honestidade de devolver, você está sendo um médico. Né? Então, ele é só mais um que acordou de mal e executou a atividade dele não usando a melhor forma possível, né? Não botando amor naquilo que ele está fazendo, né? Porque o profissional, seja ele da área da saúde, seja ele o pedreiro que vai construir as nossas casas, se ele não se colocar de uma forma com amor, né? Com humanidade em tudo aquilo que ele vai fazer, cara, nada fica bom, nada dá certo, só tem prejuízo, né? E é aquilo, né? Que a gente sempre fala. O grande mal começa com as atitudes pequenininhas. E isso em todas as áreas da ciência, em todas as áreas
da educação, em todas as áreas da medicina, em todas as áreas da doutrina espírita, em todas as áreas da religião católica, do catolicismo, enfim, qualquer coisa, né? A gente achar que fazer uma coisa mal feita, não estou prejudicando ninguém, tá errado, você está prejudicando alguém. Minimamente você desequilibrou o universo que estaria em homeostase ali, você fez uma coisa em desacordo com as leis de Deus. Já errou, né? Já mudou a estrutura energética em volta de você, você já desequilibrou alguma coisa, né? Então, agora, era esse o meu ponto, tá? E agora eu vou aproveitar para ler o Facebook aqui. A Cida Palma falou o seguinte, verdade, eu sei o que é isso, uma vez passei por isso, procurei um consolo, mas as portas se fecharam. Isso ela falou a respeito lá do comentário que o Carlos colocou. Depois a Lola Mendonça falou, eu acho que seja falta de amor na profissão que escolhemos. E depois ela complementa, amor ao próximo. E é isso aí, né? Então, basicamente corroborando isso com o que a gente falou, né? Como a gente se coloca diante dos nossos desafios. E lembrem, né? Eu acho que é importante colocar na mesa. É para isso que nós estamos aqui. Para equilibrar essa relação material com a relação moral, né? Com essa questão da humanização, né? Como é que a gente vai equilibrar isso? Eu não posso ser simplesmente aleatório, porque quando eu chegar do lado de lá, essa é a principal atividade do projeto que a gente tem que entregar. Entende? Essa relação. É o mínimo que a gente tem que voltar e falar assim, não, conseguiu cumprir tudo? Putz, não consegui, mas pelo menos eu consegui equilibrar essa relação, né? É o que eu penso. E, como disse o Thiago, se esse assunto ia render o dia inteiro, se a gente quisesse, né? Eu também lembrei aqui que não adianta, para a gente refletir, tá? Não adianta nada na vida profissional você ser extremamente amoroso em qualquer área, né? Então, né, saiu de casa e, nossa, é extremamente perfeito naquilo que faz, é amoroso, e dentro de casa também não ser, né? Então, fora de casa você é uma coisa, com as outras pessoas, o externo, você tem super paciência, né? Você conversa, ouve e não faz isso dentro da sua casa, né? Não escuta, não conversa, não dá bom dia. Na verdade, Desculpa, Su. Imagina. Vai lá. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente não pode ser aquela frase, casa de ferreiro, espeta de pau. A gente não pode ser isso. Eu não posso ser uma lenda na minha profissão lá fora e bater na minha mulher quando eu chego em casa. Chutar meu cachorro. Entende? Tipo, não faz sentido. Vai lá, Su. Eu acho que eu ia falar justamente isso. A gente já entendeu, e se não entendeu, acho que a gente tem esse livro, ele deixou muito claro isso, né? Que a nossa maior responsabilidade, a nossa primeira maior responsabilidade é no lar, é dentro de casa. A gente vê que todos os exemplos aí, o reflexo que traz na vida desses personagens, a atuação dentro de casa, com filhos, com esposa, com marido, né? Então é verdade mesmo, nossa primeira escola, e eu digo escola porque a gente tanto ensina quanto aprende muito, é na nossa família, né? Somos diferentes, imperfeitos, mas com grandes qualidades. E quando tudo isso é colocado dentro debaixo de um mesmo teto, as coisas gritam bastante. E aí até que ponto a gente é respeitoso para aceitar a opinião do outro, para conviver com as diferenças do outro. Então é isso mesmo. A casa da gente não pode, de forma alguma, ser deixada de lado. E não é fácil. Eu acho que, na verdade, eu vejo como o primeiro e maior desafio. Tia, você está falando... Será que sou eu aqui? Vocês falaram? Sorry, não ouvi nada. foi culpa minha, desculpa. Posso aproveitar para ler o comentário do YouTube aqui também? O Rubens Dias, ele fala o seguinte, a aplicação da eutanásia no caso do Cavalcante não seria um homicídio? Não sei dizer, eu falando agora, não tenho noção, porque eu não sei qual que era o cenário detalhado ali que o médico ia utilizar para agir dessa forma, né? Não, isso a gente já fala mais à frente, Thiago. Já tem uma. A gente vai chegar lá.
E a Isabel fala, esse aspecto emocional do profissional da saúde estamos vendo atualmente pelo quadro da pandemia, onde a maioria desses profissionais estão esgotados, física e emocionalmente. É isso aí. Legal. Só É verdade. você ia continuar, Glei, ou não? Porque assim, ainda tem um ponto aqui a se a se falar. Na verdade tem dois. Tem a questão do medo, né? Quando ele coloca a frase tenho medo, muito medo de morrer, quando ele estava falando com o padre. E aí ele pergunta, né? Ouça, padre, acredita que me salvarei? Na verdade, a gente já abordou esses assuntos, né, em outras oportunidades, né? Mas como está aqui no capítulo, a gente pelo menos fala um pouquinho, né? O medo provém, até acho que o Tiago falou numa outra oportunidade, né, Tiago? Falou que o medo provém do desconhecimento. Acho que foi você que falou isso, não foi? Foi. Que o medo provém do desconhecimento, né? Que a gente não sabe, né, o que vai acontecer, o que será, não sei o que, não sei o que. E aí, existe uma coisa muito importante, né, que é o que nós estamos fazendo agora, né, a proposta desse nosso estudo, talvez essencialmente seja descortinar essas realidades, né, não que nós detenhamos isso, tá, pessoal? Nós estamos, na verdade, sendo apenas aqui mensageiros, né, meros carteiros aqui do que já está escrito no livro, do que já foi colocado em diversas obras aí, principalmente espíritas, né, falando sobre a realidade espiritual. Por que que se tem medo, né? Ele não conhecia, né? Ele como católico, eles não têm esse aprofundamento, esse entendimento do mundo espiritual, simplesmente porque os dogmas, né, deles não avançam nesse terreno. E a doutrina espírita avança nesse terreno, né? Então ela vai além e ela busca o entendimento, ela recebe a notícia dos espíritos, né, dizendo como é que funciona, como é que é do outro lado, o que acontece, o fato, né, as milhares de comunicações que a gente tem, talvez milhões, eu nem sei o volume, né, são muitas, né, que vêm do outro lado e nos dando notícias, né, do estado de cada um, de como aconteceu, como é que foi o desencarne. Se você pegar a doutrina espírita e você for lá no livro Céu e Inferno, por exemplo, você tem um monte de relatos, né, de espíritos que o Kardec lá entrevistou pós-morte, logo na sequência da morte, né, para poder saber como é que estavam se sentindo, isso conduzidos por espíritos superiores naturalmente, para que ele pudesse ter um discernimento, um entendimento de cada situação, né. A gente tem aí esse monte de livro do André Luiz, 13 livros do André Luiz falando sobre esses assuntos, né. A gente tem um arcabouço muito grande sobre esses relatos e essas explicações, né? O Livro dos Espíritos, que nos traz um embasamento do funcionamento de nós, como espíritos mortais, que nos manifestamos no universo, né? Então tudo isso vai trazendo entendimento para nós. E esse entendimento alivia, né? Ajuda a gente a uma compreensão mais profunda e tratar esses assuntos de uma forma natural. Nós já falamos anteriormente, né, sobre o medo de morrer, falamos bastante sobre isso, né? Mas é importante a gente fixar isso, né? Precisamos descortinar esse conhecimento, trazer para dentro de nós, não de uma forma superficial, de uma forma mais profunda, para a gente poder lidar sobre isso de uma forma mais tranquila, né, mais fácil, né? Você vê, ele estava com um terror. Um dos motivos pelos quais ele estava se segurando ali para não morrer é que ele estava com medo de ir para o outro lado, né? O que vai acontecer comigo? Para onde eu vou, né? Eu vou para o inferno? Ele pergunta para o padre, né? O que o senhor acha? Como é que vai ser, né? Então são dúvidas que atormentam a alma, né? E levam ao profundo sofrimento. Então isso é um ponto importante, né? Que a gente não pode deixar passar para a gente, apesar de a gente já ter falado, e que a gente precisa cada vez mais tratar desse assunto. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Só fazer um comentário rapidinho, que aproveitando, né, o ensejo, que esse assunto, eu até usei o caso Cavalcante comparativo, quando eu falei do Cartas de uma Morte, né, no capítulo que ela está reconhecendo que desencarnou. Ela está para desencarnar ali, mas ela está com muito medo por causa desse desconhecimento da vida espiritual. É isso aí. Né? Então, se vocês ainda não estão acompanhando o nosso estudo, podem ver depois a nossa playlist lá, toda terça e sexta vídeo novo.
E também é um caso muito semelhante no começo, né? Quando ela tá para desencarnar, ela tá com uma doença, ela tá lutando para não desencarnar, para se manter viva, também por esse medo do desconhecido. E aproveitando que o Lê falou Carta de uma Morta, eu também lembrei que assim, o Carta de uma Morta também, por coincidência, a Maria João de Deus, ela também era católica. Mas isso não é só porque eles eram católicos, tá? Não acontece só com os católicos. Eu também coloquei isso num dos vídeos lá do Carta de uma Morta, que falar sobre morte é um tabu. Ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer entender isso, né? Quanto mais falar isso com seus familiares, com seus filhos, com seus pais. Aqui eu acho que mais no Ocidente, né? A gente não tem isso, tem medo realmente de falar, não se fala, né, de morte. Quando alguém fala, a pessoa fala, não, vira essa boca para lá, né? Não se fala disso. E quando não se fala disso, você desconhece e mantém o desconhecimento. Consequentemente, gera medo. É isso aí. Exatamente. Ok, mais alguma coisa? Posso continuar? Eu queria colocar aqui, ainda falando desse contexto que eles estavam no médico e do padre, que o André Luiz, apesar disso, olha o que ele coloca aqui, entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a minha singela colaboração, mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Então, olha a visão espiritual da coisa, né? Tudo bem que aconteceu isso, foi deplorável a atitude deles, o Cavalcante precisava desse apoio material naquele momento, porque ele não estava percebendo os amigos espirituais, mas mesmo assim, olha como a espiritualidade não desampara. Isso mesmo, perfeito. E só uma coisa, Gle, eu não sei se alguém vai falar sobre isso, senão só queria botar um ponto aqui que a Gle passou aqui um pouquinho antes. Quando o Cavalcante começa a fazer uma reflexão sobre o relacionamento dele com a esposa, né? Eu acho que isso aqui é, ou a ex-esposa, né? Acho que é importante, é até um ponto fundamental, porque essa é uma das coisas pelas quais ele não queria ir embora, que na verdade ele guardava um arrependimento em relação à ex-esposa dele, né? Ele queria vê-la antes de desencarnar, para poder pedir perdão, etc, etc. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa ver. Por quê? Porque a gente... Isso é muito comum de acontecer. A gente também já falou alguma coisa sobre isso. Muitos de nós, na hora derradeira, né, a gente começa a refletir, né? Porque a gente apronta um monte de coisa durante a vida, né? Aí, quando chega nos finalmente, aí você vai parar e falar, meu Deus, né? Agora não tem mais jeito, né? Agora eu vou mesmo... E aí vem os arrependimentos, né? O filho, a esposa, o marido, não sei o que, aquele que eu não tratei bem, que eu nunca mais quis ver, que eu briguei, né? E aí às vezes você fica naquele desespero, naquela ânsia de ver a pessoa para pedir perdão, para trocar um olhar, né? E aí a gente vê que isso acontece com muitas pessoas e que após aquele contato a pessoa imediatamente já desencarna, né? Então, isso é importante a gente refletir, porque a gente não precisa ficar esperando chegar os últimos instantes da vida, né? Aliás, seria de fundamental importância a gente tratar isso antes, afastar o orgulho, né? Afastar aquelas coisas que impedem a gente de resolver os nossos problemas internos e ir na direção das pessoas e pedir perdão, pedir desculpa, reencontrar, se ajustar, né? Fazer aquilo que precisa, para que você possa tranquilizar sua alma. E aí na hora da passagem, né, isso ficar muito menos doloroso, né, porque a gente percebe a profundidade da dor da criatura frente a uma experiência desse tipo, né? Eu acho, pessoal, que a gente não consegue definir ou perceber o tamanho do sofrimento numa situação dessa. Veja só a criatura, ele estava lá desesperado, né?
pedindo a opinião, o apoio dos outros, né? Porque ele estava extremamente angustiado com diversas coisas, o fato de não saber o que ia acontecer depois da morte, o fato da ex-esposa, né? Que ele estava com aquilo no coração pesando, né? E estava se segurando em vida por causa desses elementos, né? E você vê aqui a reflexão dele, né? Ele fala assim, encarando a morte, falando com o padre, né? Encarando a morte frente a frente, eu reflito melhor. Quem sabe não foi o culpado direto. Ele começa a pensar, será que não fui eu o culpado pela separação, né? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Isso é um questionamento, pessoal, tão difícil que a gente tem que fazer. Eu não sei quanto a vocês, mas cada um de nós tem uma história, né? Às vezes a gente professa uma religião e a gente quer, né, trabalhar naquela religião, trabalhar naquela seara e tal, né? Mas você tem os seus compromissos em casa, né, com os seus familiares, né? Como você conciliar isso? Pessoal, isso não tem fórmula. Pelo menos eu estou falando aqui da minha opinião, tá, pessoal? Isso é difícil. Como é difícil. Como você não tem uma fórmula, porque cada caso é um caso, cada um de nós tem o companheiro, os filhos, né, específicos, que têm as suas necessidades específicas, que pende mais para um lado, que pende para o outro. Então requer, eu acho, como é que se fala? Um ponderamento muito profundo, uma observação muito profunda daquilo que você precisa fazer. A gente tem uma responsabilidade intrínseca quando a gente tem uma família. Se você é um pai, uma mãe, você tem uma responsabilidade para com os seus. E isso a gente não pode fugir, né? Agora, se você também tem uma religião e deseja professar essa religião, eu acho que a gente não deve fugir disso. Entretanto, a gente precisa encontrar uma equação que não vai ser igual. A minha vai ser diferente do Leandro, do Tiago, da Glenda, da Sulaine, né? Cada um vai ter uma equação específica. Mas a gente precisa olhar a nossa situação, olhar para aqueles que estão à nossa volta, que vivem conosco, aqueles dos quais nós somos responsáveis. E a gente precisa ponderar, né? Precisa ponderar. Até onde eu devo ir, até onde eu posso ir, né? Para que a gente não fique na situação como ficou o Cavalcante. Nós precisamos considerar que todas as situações são de nossa responsabilidade. Algumas maiores e outras menores. É aí que você tem que ponderar na equação, né? Onde que eu coloco maior intensidade de atividade e onde eu ponho menos intensidade de atividade, né? E aqui cada caso é um caso. Mas o fato é que olhando pro Cavalcante, né, ele mesmo coloca aqui, quem sabe eu não fui o culpado direto? Será que eu não levei longe demais o meu propósito de viver na religião? Pessoal, a gente não tem detalhes da vida dele, a gente não sabe o relacionamento particular dele com a ex-esposa. Então a gente não sabe o quanto foi isso, o quanto ela também não compreendeu, né? A gente não sabe. Mas o fato é que nós precisamos realmente fazer uma reflexão pessoal, profunda, para entender aonde estão os limites, né, que a gente tem que caminhar em cima dessa história. Aqueles que têm a felicidade de ter, né, numa relação de casal, né, o marido e a esposa professarem a mesma religião, né, estarem com o mesmo engajamento, é uma felicidade mesmo, porque fica mais fácil, né, você lidar com a sua vontade, né, o seu desejo, né, de mergulhar mais na seara, né, divina, né, seja lá qual a religião que for. Então fica mais fácil, muito mais fácil. Mas também nós não podemos deixar de olhar para os nossos filhos. Isso é um outro problema, porque às vezes a gente tem uma religião e de repente o filho não quer aquela religião. Às vezes ele não quer nenhuma, e às vezes ele quer outra, né? E aí, como lidar com isso? Porque às vezes, né, muitas das vezes, a gente está na nossa religião, a gente acredita nela, e ponto final, né? É claro que a gente deve refletir, cada um de nós deve refletir, ver aquilo que, né, que racionalmente ou emocionalmente é mais adequado para nós, e isso é uma coisa particular, que ninguém
ninguém tem como querer forçar ninguém, mas como lidar isso com seus filhos? Isso também é uma outra fórmula muito difícil, né? Nós precisamos respeitar. No começo, eu acho, que quando é pequenininho, a gente precisa encaminhar, né? Pelo menos trazer Deus para eles, né? Agora, um ponto para frente, ele começa a ter as suas próprias opiniões, né? E a gente tem que respeitar. Isso pessoal, também, eu estou colocando aqui como uma opinião muito pessoal, né? Porque isso também não é fácil, é muito difícil, né? Você lidar com essa situação. Mas eu acho que respeitar é muito importante e dialogar. O diálogo, eu acho que é a coisa mais importante, não só para o relacionamento, mas também na vivência da família, né, com seus filhos. Mas também é lógico com mãe, com pai, com todos os familiares, né? O diálogo é de fundamental importância, porque o diálogo leva ao entendimento. E com o entendimento, a gente tem os ajustes, né? A balança fica mais equilibrada, as coisas conseguem caminhar, né? Então, conversar, dialogar é de muita relevância, de muita importância. Então, acho que isso a gente precisa fazer muito com os nossos filhos, conversar muito, e aí depois cada qual, né, toma o seu caminho, né? A gente sempre espera que sejam os melhores caminhos, mas cada qual toma o seu caminho. Isso são pontos assim muito delicados, né, da gente falar. Eu não me sinto mestre nisso, né? A gente está aqui colocando uma reflexão, né, uma opinião, mas são questões que eu acho que são fundamentais, a gente não pode colocar para debaixo do tapete. Como a Glenda falou, a gente não pode botar debaixo do tapete a questão de conversar sobre a morte, a gente precisa equacionar a nossa vida religiosa com a nossa vida familiar. Todas são questões que a gente precisa equacionar e tratar efetivamente, né? Porque alguns de nós fogem disso. Alguns de nós dão uma fugidinha, né? Evita tratar do assunto, evita falar, né? Se esconde, né? É que nem falar de sexo, né? É uma outra coisa que as famílias geralmente têm muita dificuldade de fazer, né? E são coisas que a gente precisa lidar, né? Porque são realidades que todos nós vivemos. Na verdade, Carlos, pegando até aqui a história do Cavalcante como exemplo, eu acho que independente de culpa nessa história aí de que a mulher abandonou ele, primeiro ele culpava ela, depois ele se sentiu culpado, independente de culpa, você falou bem, faltou diálogo. Ele esperou 11 anos, ele falou que já fazia 11 anos que tinha acontecido isso, e eles não conversaram, né? Então, ele nem sabia realmente qual foi o motivo dela ter saído de casa, e, enfim, ou por orgulho, ou porque você às vezes está com raiva e não quer falar com a pessoa, e fica culpando o outro, um culpando o outro, e no fim faltou diálogo, faltou conversar para se entender na situação, né? Você vê só como é. Você vê como é a mente, né? Como é a mente da gente. Se a gente pegar o caso do Cavalcante, isso é muito louco mesmo, porque na verdade ele não sabe o real motivo pelo qual ela saiu de casa, ele acredita que seja porque ele se dedicou muito tempo ao trabalho da sua religião, e ele se sente culpado por isso. A gente sabe que ela, né, infelizmente, saiu de casa por um outro motivo, né? Ela arrumou uma outra pessoa, porém a gente não sabe também se ela saiu de casa e arrumou outra pessoa porque ele não tinha tempo para ela. Mas olha como é a mente humana, né? Ela vai construindo coisas que a gente acaba não resolvendo. E aí vocês dois foram sábios na colocação mesmo, né? Faltou diálogo. Se houvesse o diálogo, não haveria essas conclusões mentais e esse desfecho, talvez, né? A gente constrói muitas fantasias, às vezes, ou muitas conjecturas na mente da gente, e a gente não vai atrás do que é verdade e o que é mentira, né? Exato. Então é essencial que a gente busque a verdade. Eu achei assim, muito legal essa lição que o Cavalcante traz para a gente não perder tempo fazendo, pensando e remoendo, para a gente ir e ver, constatar o que está acontecendo. Então o diálogo aí é fundamental. Talvez teria um outro desfecho, né? Exatamente. E vai ter ainda uma reviravolta nessa história, não vou dar spoiler ainda, mas no final. Deixa eu só comentar rapidinho, aproveitando esse gancho que a Su falou. Porque, assim, se você não sabe o que acontece, se tem um espaço na nossa mente com alguma informação que tá faltando, a gente é tão criativo que a gente preenche com 1 milhão de possibilidades diferentes. E nenhuma delas, necessariamente, é verdade. O que realmente aconteceu. Exatamente.
né? Mas a gente tem uma criatividade para criar teorias sobre coisas que a gente não tem certeza, que é impressionante. Você tem razão. E essa parte do diálogo vai, né, completa mais ou menos o que o Carlos estava falando sobre não deixar para a última hora para se reconciliar. E aí ia fazer o comentário que o Rubens colocou aqui no YouTube, né, que é a frase de Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Isso aí. Né? Não adianta, porque depois, por exemplo, né, a Glenda não vai dar o spoiler, mas fica mais difícil quando está nessa situação que ela vai falar mais para frente. Né, Queria falar, mas não chegamos lá ainda. Vamos segurar um pouquinho aqui, pessoal. Então, vamos prender a audiência. Logo mais, né? Para. Daqui a pouco a gente vai revelar. Então, fica mais difícil se a gente espera para esse último momento. De repente não dá tempo para alguém chegar lá no Cavalcante e falar: não, eu te perdoo. De repente ele desencarna antes. Exatamente. Né? De repente é um desencarne, é um acidente, que a gente não está nem doente há muito tempo, é um acidente que vai... De repente você não teve tempo de fazer, a gente nunca sabe, né? A gente falou isso várias vezes. Exatamente. A gente nunca sabe que hora vai. Isso aí. Né? Então, não vamos deixar para a última hora, não vamos fazer igual a declaração de imposto de renda, tá, gente? Deixar para a última hora. E detalhe, né, Leandro? E detalhe, né? Ele ainda, né, conseguiu falar com a esposa. Quantos de nós nem isso consegue, né? Às vezes, na derradeira hora, a gente já viu vários casos, vários relatos que a pessoa pede para conversar com alguém, né, que não estava conversando há muito tempo, e ela tem essa benesse de receber essa pessoa e conversar. Mas quantos não tem, né? E aí, como que essa coisa vai daí para frente, né? Vai para outras esferas. É um filho que mora longe, é um irmão que mora em outro país, não dá tempo de chegar, né? Hoje tem a tecnologia, você faz uma videochamada até, de repente, mas às vezes nem isso dá tempo. Exatamente, é isso mesmo. E aí, pessoal, só para complementar uma coisinha, né, no viés aí do que a Sônia estava falando, desses comentários sobre o diálogo, né, existe uma palavra muito difícil, e que nós precisamos considerar, que é ceder. Porque não adianta também haver diálogo se ninguém cede, né? Porque aí o diálogo não vai avante, né? O diálogo não segue curso, né? O rio não flui. Né? Porque eu não cedo, você não cede, acabou, né? Então aí não há entendimento. Então esse é um outro ponto, né? Que também é uma equação difícil, porque às vezes você cede, mas tem momentos que só você cede, né? Então, e aí? Né? Como é que fica isso? Você só cede, o outro nunca cede. Então, pessoal, a gente não tem fórmula aqui mágica, né? Isso aí são coisas também que nós precisamos ter as nossas reflexões internas, a nossa conversação com Deus. Aí eu já estou, né, saindo da conversação particular entre nós aqui, de cônjuges, etc. Mas a gente precisa conversar com Deus, porque às vezes também você é afogado, né? E aí, como é que fica? Você é afogado nos seus desejos, né? Então são coisas que nós não vamos dar forma, porque a gente não tem fórmula para isso, né? Isso, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Às vezes você, antes de encarnar, você prometeu que você ia ajudar aquele outro, e aquele outro é uma pessoa, às vezes, intolerante, difícil, né? Irracível, etc. E às vezes você se comprometeu com isso mesmo, né? Então aí vamos em frente até o final, né? Agora, por outro lado, eventualmente o outro realmente abusa, né? Vamos extrapolar aqui, né? A pessoa vai para a violência, aí é inaceitável, aí não dá, né? Aí realmente, infelizmente, quando o outro fere por completo, né, a sua dignidade, aí então ele, pelo ato, ele te dá licença para seguir caminhos diferentes, né? Então, isso inclusive a gente ouviu o próprio Divaldo comentar sobre isso, né? Não estou querendo aqui debitar a nossa argumentação na conta do Divaldo, né? Porque é fácil a gente falar e dizer que foi o outro que falou, né? Mas são coisas que nós precisamos refletir, né? Por isso que a gente falou que a equação ela não é simples. Ela não é simples e requer, por isso que assim, aprender, conhecer, refletir, estudar, experimentar, conversar, são coisas extremamente importantes para a gente poder buscar uma melhor equação para a nossa vida diante de todas as dificuldades que aparecem para nós em relacionamento, etc, etc. Né?
para a gente tentar errar menos, né? Perfeito, eu acho que a gente não vai ser, porque a gente não é perfeito. Como exigir perfeição de quem não é perfeito, né? Então nós não somos perfeitos. Mas a gente pode tentar falhar o menos possível, né? E com isso a gente tentar equacionar esses momentos derradeiros que aparecem na nossa vida, né? Momentos de últimos instantes de vida, né? Outros momentos, às vezes um momento de decisão, que às vezes você está ali num relacionamento, o outro faz um questionamento repentino, tipo assim, né? O que você fala, dependendo do que você falar, isso acaba ou não acaba, né? E às vezes a gente é pego de chofre por determinadas situações. E aí, o que falar, né? Então, nós precisamos estar munidos, né, de informações, de equilíbrio, né, para a gente poder buscar as melhores soluções para a nossa vida, né? São questões difíceis. Só vou fazer só falar uma coisa. O Rubens, ele colocou, conforme o Tiago falou, sobre a questão da eutanásia. Rubão, nós vamos falar isso mais à frente, quando a gente citar o fato em si, tá? Quando a gente realmente vê lá o médico fazendo a situação, tá bom? Já estou dando spoiler, mas enfim. Todo mundo já deve ter lido o livro. Então... Tomare que tenham lido mesmo, né? Então não vai ser spoiler. Só como a gente já está no horário, eu acho que eu vou ler só mais um pouquinho falando da Irmã de Caridade, e aí depois a gente só para aí na semana que vem a gente retoma, porque vai ter muito mais coisa para falar, para discutir. Tá bom? Vamos lá. Então, mais um caso. Primeiro, né, continuando, quando o padre saiu lá do quarto dele, o Cavalcante, ele começou a chorar, e aí que ele se deu conta que do estado físico dele, de que ele estava cheirando mal. Então, olha que a atitude do padre fez com ele, né? Aí ele se sentiu mal, porque ele estava, né, naquele estado. Ele começou a sentir o seu cheiro, que até então ele não tinha se dado conta, e aumentou ainda mais o mal-estar dele, né, físico, né, e o mental também, né? Porque ele queria ali um consolo e ele não teve. E aí, então, ele pediu a presença de uma outra religiosa, que aqui eles colocam como irmã de caridade, entre aspas. Não fala que só fala isso, irmã de caridade. E fala que o Cavalcante, ele estava com sede de consolo. Ele precisava de uma coragem exterior. Ele precisava de uma pessoa que desse uma atenção para ele, que desse uma palavra de amor, de consolo, enfim, que estivesse ali do lado dele. Então veio essa irmã de caridade e diz aqui que ela o escutou com um produto, um desinfetante próximo ao nariz, né? Por causa, né? Então ela ainda escancarou ainda mais, né? Ela não tentou nem disfarçar. Então, e ele estava ali chorando, e ele fala aqui que ele declarou humilhado, que ele precisava de mais uns dias, porque ele precisava pedir perdão para a esposa. Ele não queria morrer sem uma reconciliação conjugal, então ele estava ali, assim, aos prantos, no seu último desejo ali, porque ele falava que ele precisava ter essa reconciliação, pedir perdão. Aí ele entrou em desespero, ele falou que ele pagava qualquer coisa que precisasse, se precisasse de algum tratamento, que ele dava um jeito, que ele emprestava dinheiro, que ele trabalha, enfim, ele prometeu, que ele entrou em desespero, né? Porque no estado que ele estava, não tinha mais, a gente acredita, pelo que estava aqui no livro, que não tinha mais jeito mesmo. Né, ele já estava, a gente já sabia que ia desencarnar, mas ele já estava em desespero, então prometeu mundos e fundos, porque ele queria, de algum jeito, pedir perdão para a esposa, porque ele queria isso. Só que a tal da irmã de caridade, que eles colocam aqui entre aspas, ela demonstrou frieza, mau humor, estava de mau humor, e falou assim, não, ó, tem fé que tem gente pior que você. Foi assim. Né? Enfim, como ele insistiu ainda mais um pouco porque ele estava desesperado, ela disse que ela não tinha tempo e foi embora. Exatamente. Mas eu acho que
vamos parar por aqui, mas assim, é mais um exemplo do que a gente estava comentando, de que independente do que a pessoa é ali naquele local, naquele hospital, ele precisava de uma palavra, de um carinho, de um amparo, qualquer que seja. Ele estava se agarrando a qualquer coisa que surgisse ali e que estava atormentando ele. Aí, se ele queria pedir perdão para ficar tranquilo, e ninguém deu atenção para ele. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí os cuidados paliativos, né? Hoje tem alguns hospitais, né, que tem esses cuidados e que ajudam, né? Não ajuda a morrer rápido, né? A gente fala em ajudar a pessoa a se sentir melhor, a ser cuidada, né, ser amparada, etc, né? Então, porque isso daqui, vamos lembrar, né, foi 1900 e bolinha, né? Esses acontecimentos, né? Hoje ainda tem muito problema, infelizmente, né? Mas, fala, Glê. Eu ia falar que além dos anos, né, que é 1900 e bolinha, hoje que, assim, de poucos anos para cá, que tem se falado dos cuidados paliativos, que é você dar um pouco mais de qualidade de vida para aquela pessoa que já está em um estado terminal. Exato. Né? Então, tem uma equipe com psicólogos, toda a equipe médica, enfim, que você, para tentar dar um pouco mais de qualidade de vida nesses últimos, né, instantes. E também pelo estado que ele comenta aqui, que era um hospital público, né? E a condição era difícil, né? A gente sabe que, independente disso, né, não estou falando que todo hospital público é assim, gente, não é não. Eu conheço hospitais públicos muito bons e conheço hospitais privados que não são bons. Então não é isso, mas é que pelo período de tempo que era aqui, né, pela condição que ele relata, era um local precário. Exatamente. É isso aí, pessoal. Acho que a gente pode parar por aqui, né? A gente pode parar por aqui. Ainda tem mais coisa para falar, bastante coisa, né? Mas já estamos aí a 1h30, então a gente precisa encerrar o nosso estudo para não cansar os nossos companheiros que estão assistindo aí, né? O Rubens pediu desculpa aqui, para ficar tranquilo, Rubens, sem problema nenhum, tá? Muito bem-vindo as colocações de vocês, as perguntas e tal, né? A gente só vai equacionando, né, para a gente dar um ritmo aqui nas nossas reflexões, tá bom? Mas fica tranquilo. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar. Eu vou pedir aí para alguém fazer a prece final, mas antes eu queria agradecer muito o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, que estão aí nos assistindo. Obrigado mesmo. Desculpem aí as colocações que a gente fez, porque é muito difícil você abordar esses temas, esses assuntos, né? Eles não são fáceis, nós também não somos especialistas, né? Tem aí a Glei e o Thiago, que são especialistas na parte de saúde, a Sulane, que é especialista na parte de educação, o Thiago, que é um contador de excepcional qualidade, né? E eu que sou só um... Desculpa, o Leandro que é... E eu que sou um curioso somente, né? Mas, enfim, a gente está tentando, pelo menos, levar a possibilidade de a gente fazer essas reflexões, né? E aí cada qual de nós, né, vai pensando, vai refletindo, vai buscando. E é claro que vão ter pessoas que não vão concordar, é absolutamente natural e correto, né? E outros que vão concordar, etc. Ou concordar parcialmente, né? Mas a ideia é a gente refletir sobre esse assunto, porque o caso, pessoal, é que nós estamos trazendo a realidade aqui, né? Aqui é um caso, como todos os outros aqui no livro, são, como diz o pessoal do interior, é caso acontecido, né? Então isso aqui é o caso que aconteceu e está aqui. Esse é o fato. Aconteceu, a pessoa se sentiu assim, determinadas pessoas agiram de determinada forma, o resultado, o reflexo foi tal e qual, né? Então está aqui. Aí a gente para refletir, né? Bom, eu quero estar nessa situação? Como que eu quero que seja a minha vida aqui e depois, né? E se eu não quero passar por determinadas situações que estão acontecendo aqui, o que eu preciso fazer
para minimizar, para melhorar, né? Então essa é a ideia das reflexões, né? Não é da fórmula nenhuma da qual a gente não tem capacidade de dar, mas da gente pelo menos trazer algumas possibilidades, algumas ideias, reflexões, para que todos nós possamos pensar nisso, né? Porque a gente precisa pensar, né? E, Carlos, complementando o que você falou, né, eu acho que as discussões têm sempre o objetivo de gerar algum tipo de progresso para nós mesmos, né? Exato. Então a gente respeita todas as opiniões de todos vocês e de todas as pessoas que entram, opinam, divergem, concordam, e assim como nós temos as nossas também, e às vezes entre nós 5 aqui que estamos discutindo, também não concordamos um com o outro exatamente como né, 100%, mas o que eu digo é assim, sempre como resultado final a gente tem reflexões no sentido de progresso, né? Eu acho que sempre, de todas as discussões, independente se concordamos ou discordamos, no final de todas elas, de todo o estudo, certamente somos pessoas melhores do que antes do estudo, né? Isso aí. Isso aí, fechou. Então, pessoal, obrigado, muito obrigado pela presença. Nós vamos fazer uma prece final aqui para a gente encerrar. Quem gostaria de fazer a prece para nós? Posso eu de novo? Falei pouco hoje. Tá bom, sem problema, vamos lá. Vai lá, vamos lá, a Glenda fica feliz, né? Dá risada. Tá bom, né? Vamos lá. Então, queridos amigos, vamos mais uma vez serenar os nossos pensamentos, elevar a nossa mente ao alto. Vamos buscar a imagem de Jesus, nosso amigo, nosso mestre, para que possamos todos juntos agradecer por mais essa oportunidade que tivemos de trocar um pouco de experiência, de trocar um pouco de conhecimento, de nos tornarmos um pouquinho melhores do que éramos ontem. Vamos cada um no seu lar, juntos, vibrando os melhores pensamentos de amor, de prosperidade, de harmonia, de fé, de união, para esse planeta que passa por esse momento de transformação. E que certamente essa transformação também envolve a todos nós. Que possamos aprender, nos dedicar, nos melhorar. E mais do que isso, que possamos estar todos juntos, com muito amor, com muita prosperidade, muita harmonia, no próximo sábado, para que possamos seguir estudando, aprendendo, desenvolvendo e trocando muitas opiniões. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que tenhamos um ótimo final de semana. Amém. Graças a Deus. Então, obrigado a todos, um excelente fim de semana para todos vocês, né? Como sempre, no próximo sábado estaremos aí no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, né? Não esqueçam aí de dar uma olhadinha no nosso canal, né? De dar o like, de se inscrever, que vocês vão ajudar a gente, até para mostrar para a gente se a gente está no caminho certo ou não, né? Isso tudo são elementos importantes para a gente. E a gente tem outras iniciativas, né? Como falou o Leandro agora há pouco aí, do Cartas de uma Morta, que a gente tem feito estudos divulgando todas as terças e sextas, né? E tem outras iniciativas também no canal, né? Algumas aulas, alguns comentários evangélicos, que a gente está cada vez mais expandindo, né? Então, dê uma olhadinha lá, coloca a sugestão de vocês, coloquem a opinião, que todas são muito bem-vindas, a gente tem procurado responder a todo mundo, tá bom, pessoal? Brigadão, fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Até mais.